Se esse vídeo tá chegando para você hoje, se essa mensagem chegou até você, não é por acaso. Não ignore. Vocês já devem ter recebido alguns vídeos que falam exatamente essa frase, com um tom até um pouco sensacionalista, né, para atrair a gente para assistir o vídeo. Não sei, não faz o meu feitio fazer isso, vocês me conhecem, quem tá aqui comigo há mais tempo sabe que meu perfil é um pouco diferente desse. Mas eu queria trazer um contraponto que, por trás dessa mensagem um pouco sensacionalista, existe, sim, uma lógica. Essa chamada do vídeo chegar até você não ser por acaso, isso não deixa de ser verdade. Por mais que a intenção, talvez por trás do mensageiro, de quem está fazendo esse vídeo e passando essa mensagem, seja ter um engajamento maior, seja atrair mais pessoas para o vídeo, essa frase, ela não deixa de ser verdadeira. Então, eu reforço que se você está aqui me escutando até agora, é bem provável mesmo que tem alguma mensagem aqui dentro para você. Eu não prometo, entretanto, que essa vai ser uma mensagem transformadora, que vai fazer sua vida ficar melhor em 7 dias, que você vai ter mais dinheiro, que você vai estar feliz daqui 7 dias, porque se essa fosse uma verdade, eu já teria feito isso comigo mesmo, e talvez nem estaria aqui. Brincadeira, estaria sim. Mas eu te digo que se tem uma lei, se tem uma coisa que eu aprendi sobre as leis e os mistérios do universo, tem uma coisa assim que fixou na minha mente, que para mim é uma das verdades absolutas, é que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça por acaso. A vida não erra endereço, as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. E vocês sabem que eu sou muito fã do hermetismo. E uma das sabedorias que eu acho que mais abriram a minha cabeça, que mais me fizeram refletir sobre a vida e sobre a minha própria vida também. E essa sabedoria que tem como figura central o Hermes Trismegistus, que no Egito Antigo era interpretado como 3 vezes o grande. Trismegistus fala mestre 3 vezes, então 3 vezes o grande, 3 vezes mestre. E isso há milênios atrás. E aí até a filosofia, a literatura não traz muitas comprovações da existência dessa figura, mas que foi muito, mas muito comentada, desde sempre é muito comentada. Todas as ideias que ele trouxe, então, o que o Kybalion, que é essa obra que eu comento muito aqui com vocês, que ela traz, são as 7 leis que regem o universo, que foram codificadas por este Deus, essa figura muito prestigiada, muito respeitada ao longo de milênios e milênios, que é falado até hoje. E aí, o Kybalion, ele não é uma obra religiosa. Ele é quase um manual da metafísica, assim, que fala e tem essa interpretação de todas as leis que regem o universo na sua totalidade. Não fala só da nossa realidade humana, que é uma parte do todo, uma parte do universo. Ele traz essas leis que elas são... É como se elas explicassem o funcionamento de tudo que acontece no universo como um todo. Eu adoro, abre muito a cabeça. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição também para você, se você nunca leu. Mas eu sempre sugiro assistir as palestras da Lucilena Galvão, que ela abre, destrincha isso com a sabedoria dela, uma filósofa espetacular. Então, assim, eu tô aqui falando a minha visão muito simplória, uma visão muito embrionária mesmo de tudo isso, uma visão, a minha ótica sobre esses conceitos, sobre essas leis, do que eu consigo interpretar. E essa lei em específico é uma lei que eu acho ela muito democrática, eu acho ela muito fácil da gente interpretar, porque a gente escuta sobre ela uma vida inteira. E essa lei, que é a lei da causalidade, a lei da causa e do efeito, segundo Kybalion, essa lei explicando, vou até ler exatamente o que eles falam aqui, que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. O acaso, ele é apenas um nome dado a uma lei não reconhecida, que nada escapa a essa lei, bem como nada escapa a essas 7 leis, as outras leis também que estão dentro desse livro.
Isso implica que não somos vítimas do nosso destino, mas sim coautores que muitas vezes se esquecem que plantaram a semente que estão colhendo agora. O que eu acho mais interessante dessa lei, o que eu mais gosto nela, é justamente isso, que a gente escuta sobre isso uma vida inteira, a gente consegue trazer exemplos muito práticos e cotidianos de todas as nossas vidas, quando a gente vai interpretar essa lei. E o mais magnífico ainda que eu acho é que quando a gente vai olhar outras sabedorias, outras linhas de pensamento, outras filosofias diversas, a gente encontra todo mundo falando a mesma coisa. Então, aquela coisa, gente, isso aqui realmente é uma lei, porque a gente consegue ver isso, a aplicação disso em vários contextos, e a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso na Cabala, a gente vê isso no budismo, a gente vê isso no hinduísmo, a gente vê isso na física, a gente vê isso para todos os lados. Então, eu adoro quando a gente vai interpretar e começa a tentar entender melhor sobre a nossa vida, sobre o que acontece, o que está acontecendo agora. É claro que eu acho que a vida ela é muito complexa para ela ser simplesmente resumida a 7 leis. Mas eu acho que a gente consegue organizar melhor os pensamentos e a nossa linha de ação quando a gente tem a consciência que essas leis existem, que elas funcionam e que elas são o que elas são, que a gente não tem controle, a gente não consegue mudar isso. Elas são isso. É o que é. Então, lidar, aceitar que elas existem e aprender a colocar elas em prática, eu acho que facilita muito primeiro o nosso entendimento sobre nós mesmos, mas também como a gente lida com a nossa própria vida e com tudo o que acontece. Então, a gente vê, né, no Kybalion a gente fala da lei da causa e do efeito, mas a gente consegue falar, quando a gente olha para a sabedoria indiana, a gente já escuta muito falar do karma, que é a mesma coisa. A gente vê na Bíblia sobre o dar e o receber. A gente vê na física a lei da ação e da reação. Eu chamo, né, como se eu a sábia Amanda Rabelo. Mas, de verdade, eu gosto de olhar para... Eu relaciono muito essas leis com... É como se fosse uma política de troca, sabe? Da vida com a gente. Então, eu gosto de chamar da lei da troca também. Porque, para mim, o universo, ele é uma troca constante. A gente tá sempre trocando com a vida. A vida tá sempre trocando com a gente. Ela troca, ela devolve. Eu gosto dessa visão também. Acho que todas são muito fáceis de compreender. O karma, nem tanto. Mas a base de todas elas é a mesma. Tudo o que está acontecendo nesse momento é fruto de um plantio que a gente fez lá atrás. Toda colheita é fruto de um plantio do que a gente fez, seja lá atrás um passado muito distante, seja lá atrás um passado ontem, seja atrás um passado outras vidas, para quem acredita, mas segundo essas filosofias, não é questão de acreditar ou não, né? Existem essas filosofias que falam do passado de outras vidas. Enfim, independente de quando esse passado, se é um passado há um segundo atrás, ou o que seja, mas é um tempo que já foi, é um tempo que a gente já não controla mais o que aconteceu. A gente vai estar sempre colhendo hoje o que veio antes. Ponto. E aí, quando eu estava escrevendo, refletindo sobre esse tema, me abriu internamente principalmente 3 camadas que eu acho que são muito transformadoras e que eu acho que são as grandes chaves, não só do entendimento dessa lei, mas são chaves que dão muito significado para a nossa vida e que abrem algumas caixinhas e gavetas internas para a gente entender mais sobre a gente mesmo. Então, a primeira camada, a primeira mensagem, reflexão que me vem, assim, quando eu olho para este fato, para essa lei, que é imutável, de todas essas sabedorias que eu comentei, quando a gente fala sobre causa e efeito, elas têm uma coisa em comum, que é o sujeito da ação. Ou seja, quando a gente fala, eu quero receber justiça, isso implica que, então, eu preciso criar uma causa para ter esse efeito, e essa causa provavelmente passa por ser justo. E todos os exemplos que você for pensar sobre
este efeito, sobre essa lei, em absolutamente todos esses vai ter um sujeito em comum, que é o sujeito de controle dessa lei, que é você, o eu. O eu é o sujeito. Ponto final. O eu é o sujeito. Vão ter efeitos que vão ser causados pelo coletivo do eu? Sim, existem vários efeitos causados pelo coletivo da humanidade, pelo coletivo. Isso vai existir. Mas tem essa camada que, para mim, foi de verdade uma das principais viradas de chave que eu dei nesse processo de despertar e tudo isso que eu falo aqui para vocês, que é a retomada do protagonismo. Porque hoje a gente tem uma lógica muito comum de uma inversão do protagonismo quando a gente fala do causador dos efeitos da nossa vida. Geralmente, quando a gente tá vivendo dentro de uma ótica um pouco ilusória, quando a gente tá em algum contexto difícil, negativo, pesado, normalmente eu consigo pensar em vários exemplos da minha vida em que eu tive essa leitura, e eu tenho certeza que você vai conseguir pensar em vários momentos da sua vida que você também teve essa leitura, essa tendência. Mas geralmente a gente tem uma certa crença e uma tendência a olhar para os efeitos negativos da nossa vida, interpretando que o causador é um monte de gente que não é a gente mesmo. E grande parte das vezes o nosso sofrimento vem justamente dessa inversão, dessa balança do protagonista indo para o lado que não é o lado correto, que é o lado ilusório da coisa. Veja bem, o que eu estou dizendo é a inversão que é feita, ela é uma inversão da nossa ótica, da nossa lente, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente enxerga tudo que acontece na nossa vida, como a gente enxerga, o que não quer dizer que é a realidade, porque sob essa lei não existe outra realidade. A lei do karma, a lei da causa e do efeito, ela é uma só. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, dentro da lógica do universo, essa lei ela é equilibrada. O sofrimento ele vem quando a gente inverte essa lógica do protagonista. Por que esse sofrimento vem? E aí eu viajando na maionese, mas eu acho que faz sentido. Por que eu acredito que esse sofrimento vem? Porque quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente começa a pensar que o causador tá fora. É muito sofrido porque a gente não tem controle sobre o outro. A gente não consegue controlar o outro. Então, gera esse sofrimento. E essa visão que a gente coloca nossa de vítima da nossa própria vida é uma visão que coloca a gente à mercê do que acontece. E coloca a gente dentro de uma ilusão que não é a verdade. Vamos só colocar um parêntese aqui que eu acho que é importante. Eu não tô falando que a gente nunca vai ser vítima de alguma coisa que acontecer. Quando a gente tá falando de um âmbito criminoso, dentro das leis aqui, nossas, né, do que a gente entende. É louco porque essa lei universal, que essas sabedorias trazem, elas se aplicam a absolutamente todas as coisas. Todas, 100% das coisas. Mas eu acho que a nossa visão de mundo, ela é tão dual e ela é tão limitada que acho que a gente não consegue dar um olhar para isso, para esses temas super críticos, super doídos de enxergar, de uma forma ampla, que não seja muito dual, que não seja muito... ou que privilegie algumas crenças, né, de cada um. Então, não é sobre isso que eu tô falando, nem tenho propriedade para, sabe, ir super a fundo, assim, nesses temas, e eu não acredito que não existam vítimas no mundo de outras pessoas. Não é aí que eu tô entrando, tá? Vamos no campo do que tá acontecendo na nossa vida, do cotidiano, e não entrando no âmbito criminal, tá? Por favor, não é sobre isso que eu gostaria de falar. E dentro dessa ótica, dessa camada do protagonista, a nossa sociedade,
no geral, quando a gente olha para nossa história de milênios e milênios, a gente tem uma tendência a buscar mestres, buscar alguém que vai falar o que a gente tem que fazer, buscar alguém que pense por nós mesmos, alguém que gere efeitos na nossa vida, sem que a gente precise ser o causador. A gente busca esses causadores fora, não só para apontar nesses casos, né, que momentos difíceis da nossa vida para poder culpar outras pessoas, mas eu acho que até nesse ponto de buscar quem vai salvar a gente, né? E eu acho essa lei, eu acho esse conceito por trás dessa sabedoria muito libertador, que liberta a gente dessa ilusão de que vai vir alguém para nos salvar e nos permite olhar para a nossa própria vida dentro de um âmbito, de uma visão de automestria, que quem vai nos salvar é a gente mesmo. Quem pode nos salvar, quem pode, se é que seja essa a nossa busca, né, de se salvar, mas quem pode fazer a gente florescer é a gente mesmo. Eu sei que isso parece um clichê, mas eu acho que os clichês também não estão aí por acaso, sabe? Porque a gente às vezes precisa acordar um pouco para isso. E de verdade, esse é um conceito para mim um dos mais libertadores, dos que mais me fizeram a começar a me observar muito mais, a observar mais como é o funcionamento do meu pensamento, qual que é a minha lógica de raciocínio quando eu estou diante de situações difíceis, quando eu estou diante de situações boas. Sair dessa prisão da idolatria também, que a gente vê hoje, essa sociedade doente, que acho que ela já vem doente por tantos anos atrás, né? E a gente tá melhorando muito em alguns aspectos, mas em outros não tanto. A gente vê a gente idolatrando influenciadores, idolatrando líderes políticos, líderes religiosos. Não que não vale a pena ouvir o que outras pessoas estão falando e absorver conhecimento de outras pessoas que já passaram por situações, né, que talvez tenham um aprendizado maior sobre determinados temas, ou pessoas que a gente admira, tá tudo certo. A questão é quando a gente coloca essas pessoas neste lugar do causador, nesse protagonismo na nossa vida. Essa disponibilidade muito interna da gente ser súdito, né? Dessa facilidade. E eu acho que isso tá registrado, sério, no nosso DNA, assim, de tantos e tantos anos e outras gerações repetindo isso fica como uma crença no nosso inconsciente mesmo, de que a gente precisa de outros para pensar por nós, de esse medo, né, que a gente vive em constante vigília e medo da rejeição, então é mais fácil a gente seguir e ouvir aqueles que são seguidos por milhões, aqueles que são aclamados por milhões, aqueles que são eleitos por instituições, né? Às vezes é mais fácil, a gente tem isso meio que registrado, então é difícil voltar essa ótica e trazer o protagonista que é a gente para o lugar devido dele, porque a gente tem esse programinha que vira e mexe, ele roda aqui de um jeito que a gente tá querendo acusar outra pessoa, ou que a gente tá querendo que outras pessoas nos salvem por aí na vida. E não é assim, não é mesmo. Quando a gente para um pouquinho assim para racionalizar e analisar as situações que acontecem na nossa vida, e quando a gente inverte essa ótica e quando a gente coloca ela no lugar certo dela, de colocar o protagonista das questões da nossa vida no centro, e esse protagonista sendo a gente mesmo, a gente consegue perceber a força que isso traz, a gente consegue perceber o quanto isso também é libertador. É isso, então essa é a primeira camada que eu acho que é muito, muito importante. O caminho da automestria é o caminho que eu acredito para a gente poder evoluir consciencialmente, para a gente se respeitar mais até, né? Quando a gente tem mais consciência da força que a gente tem e do impacto que a gente tem na nossa própria vida, a gente também começa até a respeitar mais aos outros, a gente começa a ver os outros com uma visão um pouco mais madura,
mesmo. E aí a segunda camada, a segunda chave para a gente analisar dessa lei da causa e do efeito se a gente parar para pensar, então, ação e reação, dar e receber, plantar para colher. Quando a gente olha para esse princípio, a gente vê que ele só funciona, ele só se manifesta a partir de uma coisinha, que é o verbo. Tudo se origina a partir de uma ação. Tudo se origina a partir de uma decisão. Ou seja, parte do nosso sofrimento também vem muito de uma não ação, vem muito de um não movimento. E parte da solução para o nosso sofrimento, até para você pensar momentos dificílimos na nossa vida, momentos que a gente está mentalmente abalados ou qualquer que seja, muitas vezes a solução ela tá na ação, ela tá no movimento. Tem um livro que eu gosto muito que chama, eu acho que eu comentei dele aqui com vocês, agora eu tô pensando aqui, não lembro se eu comentei dele em algum episódio, mas eu tô até com ele aqui. Esse livro aqui, ó, Conversando com Deus. Esse livro ele não tem nada, não tem nenhuma visão religiosa, ele não tem uma linha religiosa, nada disso, apesar de ter Deus no escrito. O autor desse livro, basicamente, ele parte de um diálogo, ele estava em um momento difícil da vida dele, aí ele gostava muito de escrever, e aí ele começou a se questionar um monte de coisas sobre a vida dele, escrevendo, e aí de repente ele percebeu que ele estava escrevendo e se respondendo. E aconteceu um diálogo dele, que ele entende que foi dele com Deus, ou dele com o superior, com a criação, com a parte mais divina, superior dele mesmo, mas que ele percebia que, conforme ele ia perguntando, as respostas que vinham não eram nada da mente, eram respostas coisas que ele nunca tinha ouvido falar, enfim. E é muito, muito, muito bonito o livro e dá vários insights bem legais. A gente sempre filtra também, né? Nem todo livro, nem tudo que você lê em todos os livros vai valer para sua vida, mas ele tem uns insights muito foda mesmo. E aí, uma das coisas que ele fala que a vida é uma criação e não uma descoberta. Que a gente não tá aqui para descobrir o que a gente veio fazer aqui, descobrir os mistérios que estão por trás de tudo, mas que a gente tá aqui para criar, que o nosso propósito é criar, é movimentar, é um verbo, o nosso propósito é agir, e que a partir da criação a gente experimenta o que a gente é. A partir do que a gente cria, a partir da ação, a gente se experimenta na nossa essência. E experimenta o divino também. Ele fala basicamente isso, né? Que a criação, ela revela quem a gente é, ela revela o ser. Criar faz a gente se lembrar. Inclusive, ele fala isso, que a gente está aqui para se lembrar de quem a gente é, não para a gente construir o que a gente é. E a gente vai se lembrando a partir da experimentação. É muito legal, eu adoro essa visão, é um conceito que eu me identifico muito. E eu acho que isso se relaciona, é louco, gente, quando a gente vai estudando, assim, sobre a sabedoria, sobre a vida, sobre o universo, a gente vai observando que tem muitas congruências, assim, e as coisas todas parece que elas estão falando da mesma coisa, parece que tudo tá levando para o mesmo lugar. Eu amo isso. Aí, o que eu acho mais legal dessa visão do verbo, da ação, é que ele revela esse aspecto da impermanência mesmo. O budismo aprofunda muito nesse conceito da impermanência e ele me veio muito forte quando eu estava pensando sobre isso, porque quando a gente olha para essa visão dessa lei, da causa e do efeito, a gente tem uma tendência até olhar para ela com uma certa rigidez e até medo, do tipo, meu Deus, então se eu fiz escolhas que talvez estão me gerando efeitos hoje em dia que não são tão positivos, a gente pensa que a gente está fadado ao fracasso, ou que a gente está fadado à infelicidade, ou qualquer outra coisa muito ruim dessa história. E a gente até recrimina um pouco, se culpa, né? Essa coisa da gente se colocar como protagonista não é se colocar como culpado, né? Não é essa visão que a gente tem uma tendência rígida, às vezes de uma crença muito rígida. Não é isso. Mas a gente se colocar e aí trazer essa visão aí da impermanência, quando a gente olha por essa lógica, que
a gente tem a possibilidade de escolher de novo, e de novo, e de novo. E ajustar essa nossa criação e esse nosso impacto e a nossa causa para um lado que a gente vai entendendo que faz mais sentido com quem a gente é, com o que a gente quer construir mesmo. E até nesse livro tem uma outra frase que ele fala exatamente assim: por que você não reconhece a verdade e simplesmente a aceita? Não há necessidade de se recriminar nesse processo. Simplesmente observe o que tem escolhido e escolha novamente. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito libertador. Até numa ótica, quando a gente olha, eu já falei disso também naquele episódio de Nem Tudo Se Perde com o Tempo, quando a gente tem essa prisão dessa nossa visão de mundo muito, de um tempo muito linear, passado, presente e futuro, e a gente esquece que esse futuro está simplesmente 100% conectado ao que a gente está fazendo agora e que o agora, independente da idade que a gente tenha, ele pode ser revolucionário, ele pode ser muito mágico. Tava lembrando daquela atriz do filme Agente Secreto, que foi pro Oscar, foi indicada ao Oscar, ganhou vários prêmios. A atriz, que é a Sebastiana, lá, a Tânia Maria, né, o nome dela? Ela tem, não sei, 80 anos, quase 80 anos, e ela começou essa vida de atriz há pouquíssimos anos atrás, e ela foi criar, foi fazer o que ela gosta, e aí foi. O cara achou ela, e ela participou desse filme, foi indicada pro Oscar, e de repente ela 80 anos é capa de revista. Isso eu acho muito mágico. E claro, essas camadas que eu tô trazendo, todas elas estão muito conectadas, essa coisa do protagonista e essa coisa da ação, desse poder de criação que a gente tem, dessa, mais do que o poder, essa possibilidade de criação que a gente tem. Para mim é muito, muito libertadora mesmo. E eu sou fã da liberdade. Eu acho que o que eu mais tento expressar e trazer e incentivar é isso, essa liberdade de ser quem a gente é mesmo, de se expressar na nossa máxima inteireza, autenticidade que a gente pode. E eu não consigo ver nada negativo disso, sabe? Não consigo ver um efeito negativo disso. Então é isso, eu acho que tem essa visão. O verbo, ele conecta muito a gente esse conceito da impermanência, que o que é sofrimento hoje pode não ser um sofrimento amanhã, o que é uma alegria hoje pode não ser uma alegria amanhã. A nossa criação, o tempo todo, essa possibilidade de escolher e escolher de novo, tá com a gente. Tá na nossa mão e a gente tem essa habilidade, a gente tem essa ferramenta disponível o tempo todo. E aí a terceira camada, que eu acho que é a camada que é a interpretação final e é que todo mundo geralmente faz, que a gente faz muito, e a gente usa essa frase, eu pelo menos já usei muito essa frase no dia a dia, que é aquela coisa, a gente colhe o que a gente planta, trazendo esse viés da justiça, essa camada da justiça, que é o resultado dessa ação. A justiça, para mim, ela é uma coisa, quando eu acho que alguém está sendo injusto, ou o contrário, quando eu vejo a justiça acontecendo, as duas coisas mexem muito comigo. Ou eu me emociono positivamente, ou eu fico assim, fora completamente do meu eixo. Mas a visão dessa lei, ela coloca que, ao meu ver, né, que a justiça universal, ela não é um juiz de toga, entendeu? Que vai ficar ali falando quem tá certo, quem tá errado, e batendo o martelo pra te punir, pra prejudicar e para maltratar. Não. A justiça universal, a justiça divina, a justiça por trás dessa lei, ela é exata, ela é matemática da compensação, entendeu? Ela é matemática, basicamente. Ela é uma certeza técnica, sabe? 1 mais 1 dá 2. Plantou banana, vai colher? Banana. Sabe essa coisa? Então, eu acho que essa visão dessa justiça, ela traz uma tranquilidade de que, por mais que às vezes a gente não enxergue ou a gente julgue essa justiça que a gente acha que está sendo reproduzida na vida desse sujeito que a gente está observando, seja a gente, seja o outro, por mais que às vezes a gente não consiga enxergar dentro da nossa interpretação do nosso julgamento, esta pessoa vai colher. Ponto final. Ela vai colher. A gente vai colher. Ponto final. Não tem isso assim, então se eu escolhi hoje de novo,
Eu não vou colher aquela cagada que eu fiz lá atrás. Você vai colher aquela cagada, mas você vai colher outra coisa depois também, porque você escolheu de novo. Mas o efeito ele vai vir sempre, sempre, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não concorde ou acha que está errado. Não importa. Ele acontece. E eu acho que essa visão dessa justiça, ela me carrega, vem para mim assim, junto com um conceito renovado de fé. Um conceito daquela fé certa, aquela coisa que é certo. A gente esquece. A gente esquece dessa lei, a gente esquece dessas questões, mas no fim é certo. E ela traz uma tranquilidade, de certo modo. Quando a gente para observar a nossa vida e trazendo para o meu momento assim presente mesmo, eu penso isso várias vezes. Eu penso, gente, eu tenho me orgulhado de quem eu sou. Eu tenho me orgulhado do que eu estou fazendo. Por mais que não esteja tendo a colheita talvez tão positiva, direta, assim, né? A parte financeira, que eu já comentei aqui com vocês, e talvez de reconhecimento de seguidores, talvez não esteja nessa balança nesse sentido, mas eu tenho colhido frutos diários das escolhas que eu venho fazendo na minha vida nos últimos anos, desde que eu pedi demissão, de tudo isso. E isso também me dá uma certeza de que, independente do que vai ser desse projeto, de uma escolha que eu estou fazendo agora, o meu resultado ele vai ter uma tendência positiva, porque eu me orgulho, eu estou tranquila quanto ao que eu estou sendo, tentando ser. Claro que não 100% do tempo. Diversos momentos, pensamentos, falas, ações minhas vão contra o que eu gostaria de fazer, seguem uma crença negativa, uma crença enraizada em vários momentos da minha vida, né, gente? Todos sabemos aqui, não tem ninguém perfeito neste mundo. Mas eu acho que isso, olhar para essa lei, renova a nossa fé e renova também, quando paro para pensar em algumas coisas que eu poderia estar fazendo diferente, ela renova essa vontade da ação e essa certeza de que a colheita vai vir, essa certeza de que o depois vai chegar, de que vai vir, vai vir. Não tem, mas aí tem um acaso de uma sublei. Não tem. Não tem. É assim mesmo. A lei é essa. Colheu, plantou. Ponto. E é isso. Não vou me alongar muito mais, não. Dizer que a vida presta e mais do que presta, ela responde. Obrigada por estarem aqui, me ouvindo até agora, quem ficou até agora. E é isso, um beijinho e até mais. Tchau, tchau.